turma, sou o professor Raimundo Nonato, nosso componente curricular de hoje, Ciências Naturais, cujo tema, as noções gerais de citologia, primeiro bimestre, série quarta etapa eixo do ensino fundamental. A citologia, ou biologia celular, é o ramo da biologia que estuda as células. A citologia, ela foca-se principalmente no estudo das células e tem como abrangência a sua estrutura e o seu metabolismo. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos que estão bem relacionados, tá? Porque através do microscópio, puderam-se estudar de forma mais abrangente e de forma mais eficiente essas células. Surgiu o nascimento da citologia. Robert Hooke cortou um pedaço de cortiça e observou ao microscópio. Nessa cortiça existiam alguns espaços bem vazios entre elas, em sua estrutura, e como eles não as conhecia, ele as chamou de células. Robert Hooke, cortiça, a imagem da cortiça e esses espaços vazios entre elas, o microscópio que ele utilizou para fazer essa observação nessa cortiça, e aqui a gente vê de forma mais ampliada esses espaços, que ele denominou de células. Observamos aqui nas imagens, desde o microscópio último de Hooke até os mais modernos atuais. Nós temos aqui o microscópio eletrônico e temos aqui a imagem de um microscópio óptico. Surgiu uma teoria que foi denominada de teoria celular. Essa teoria, ela foi se desenvolvida principalmente pelo avanço dos microscópios. Essa teoria, ela apresenta alguns postulados que são muito importantes para a área da citologia. Dentre esses postulados, podemos citar o postulado que afirma que todos os seres vivos são constituídos por células. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular. E a célula é a menor unidade da vida, ou seja, um organismo vivo ele é constituído principalmente de células, e através de uma única célula tem todas essas características, essa capacidade para que esse organismo vivo se desenvolva, através dele possa também fazer com que essas células elas vão se propagando no decorrer do tempo, nesses demais organismos. Aqui observamos duas imagens, observadas por microscópio óptico, e percebemos estão organizadas em suas estruturas. Então nós temos alguns tipos de células, Dentre elas podemos destacar dois tipos de células, as chamadas procariontes e as chamadas eucariontes, As células procariontes, qual característica? A ausência de carioteca, delimitando o núcleo celular. Então essa ausência de carioteca ou seja, a estrutura que delimita esse núcleo, ou seja, até que espaço ele ocupa, que ele vai abranger, e protegendo as outras estruturas que estão dentro desse núcleo. Ou seja, as células denominadas procariontes, o núcleo dessas células ele não é individualizado, ou seja, ele fica disperso em uma estrutura chamada citoplasma, ou seja, o material genético desses organismos que possuem células procariontes. Esse material genético ele não fica protegido por uma membrana celular. As células procariontes, elas são as mais primitivas. Esse tipo de célula pode ser encontrado nas bactérias. As células eucariontes, elas já possuem carioteca de forma individual e faz com que esse núcleo seja único, além de vários tipos de organelas, que são estruturas que trabalham em conjunto para que a célula possa exercer as suas funções. Temos as células animais, representada por essa imagem, e as células vegetais. Vocês podem observar que elas são diferentes. Tem algumas estruturas em comuns e algumas estruturas que as diferenciam. Nas células eucariontes, elas apresentam morfologia diferenciadas. As suas formas são diferenciadas às células procariontes. Em relação às partes principais da célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Todas elas vão ter uma membrana plasmática, que é uma estrutura que vai envolver a célula. Vai ter um citoplasma, que é uma estrutura intermediária, e um núcleo que está mais centralizado, aonde vai guardar o material genético da célula. Aqui nós observamos nessa imagem uma célula, em suas principais estruturas. Em destaque nós podemos citar aqui a membrana celular, que envolve a célula, a parte mais intermediária,
que é o citoplasma, tá? E a parte mais central, que seria o núcleo. A membrana plasmática, ou membrana celular, é uma estrutura celular fina e porosa. Ela possui a função de proteger as células ao servir de envoltório para todas as células. Ou seja, é muito importante que vocês observem que a membrana plasmática ela tem uma das funções dela é proteger a célula. Uma outra função da célula também, ela vai permitir a entrada e a saída de algumas substâncias, tá? Como eu citei para vocês que ela pode proteger e ela também pode permitir a entrada e saída de algumas substâncias, a membrana plasmática ela atua como um filtro, ou seja, ela permite a passagem de substâncias pequenas e impede, ou dificulta a passagem de substâncias de grande porte. A essa condição é dado o nome de permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva, como a membrana é uma estrutura mais porosa, certo? Essa membrana ela facilita a entrada e a saída de algumas substâncias para a célula. Sendo assim, ela faz uma seleção, ela seleciona aquilo que a célula necessita e aquilo que a célula não necessita. Então, nós temos aqui a permeabilidade seletiva. Ela vai ser selecionada, seleciona algumas substâncias e essas substâncias podem ou não adentrar a célula, tá? Nessa imagem nós vemos algumas substâncias pequenas, elas podem adentrar com facilidade, já outras ela é barrada por essa membrana. Por isso que a membrana ela tem a função de proteção, proteger a célula e também de facilitar a entrada e a saída de substâncias. Uma outra estrutura de todas as células é chamada de citoplasma. O citoplasma ela é uma porção intermediária, ela é mais volumosa da célula, e dentro do citoplasma se encontra o que é chamado de organelas celulares, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas organelas, tá? Mas no momento vocês observarem que o citoplasma ele é a estrutura intermediária, O citoplasma das células eucariontes e procariontes é preenchido por uma matriz viscosa e semitransparente, que é denominada de hialoplasma ou citossol.